Irmãos, hoje começamos a ler o livro de Ruth, que é um livro muito pequenininho, tem apenas 4 capítulos, mas é de uma beleza imensa. Justamente porque Ruth é a avó do rei Davi. E, portanto, o livro conta a história dessa mulher, que aparentemente estava destruída, mas que foi resgatada por Deus para que pudesse ser matriarca em Israel. Começa o texto dizendo: no tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país. E um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse versículo é um versículo bastante pesado, quando nós conhecemos a história de Israel. De um lado, um homem de Belém de Judá. Belém é o nome que significa casa do pão. Vai para a terra de Moabe. Quem é Moabe? Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, a Escritura nos diz que suas 2 filhas, com medo de não poderem mais ter filhos, fizeram algo horrível. Elas embriagaram seu próprio pai e conceberam filhos dele. Um desses é Moabe. Portanto, filho de um incesto. Essa região de Moabe é uma região que está ao sul de Israel. Então, a Israel antiga, né, a Terra Santa, digamos assim, antiga, tem no norte aquilo que se chama de Reino de Israel, ao sul Judá, e mais ao sul tem outras regiões que eram consideradas inimigas de Israel. Uma delas, e a pior delas talvez, era Moabe, que estava logo depois do Sinai, né? Então, quando o povo sai do Egito, atravessa o deserto, atravessa o Mar Vermelho, vai para o deserto. Logo depois tem o Monte Sinai, e um pouco mais ao norte, para que possam entrar, né, em Judá, existem esses reinos, os filisteus e outros reinos que eram inimigos de Israel. Portanto, não há pão na casa do pão. É uma contradição. Em Belém, casa do pão, não há pão. E isso obriga a que Elimeleque vá para a terra de Moabe, ao sul, para um povo que é hostil ao povo de Deus. Bom, há tantas coisas que se poderiam dizer a partir dessa alegoria, né? Por exemplo, existem momentos de crise espiritual em que não há pão na casa do pão. As pessoas procuram uma palavra de Deus na igreja, procuram uma graça sobrenatural e encontram escassez. Não encontram uma pregação que edifica a alma, uma celebração que edifique o espírito. Vêm todas as coisas um tanto desordenadas, uma desorientação generalizada, de tal modo que há uma carestia
de verdade, de bondade, uma caristia de Deus, da pregação da palavra de Deus. E o que acontece? Infelizmente, muitas pessoas vão para Moabe. Nós temos visto aqui no Brasil, né, o êxodo de católicos que vão para outros lugares. Por quê? Por que eles vão para Moabe? Essa deveria ser a nossa reflexão, o nosso exame de consciência. Talvez porque nós não estejamos produzindo pão suficiente, uma pregação consistente, que alimente as almas com a verdade da palavra. E o que acontece? Entretanto, quando estavam em Moabe, morreu Elimeleque, marido de Noemi. E esta ficou sozinha com seus 2 filhos. Noemi é um nome que significa consolação. Então, nós temos aqui, os pais da igreja viam como que um tipo do Espírito Santo. Os 2 filhos de Noemi casaram-se com 2 mulheres moabitas, descendentes de Moabe, portanto, de péssima procedência em termos bíblicos. Uma das quais se chamava Orfa, a outra Ruth. E ali permaneceram uns 10 anos. Depois morreram também os 2, Mahlon e Quelion. E a mulher ficou só. Noemi ficou sozinha. Muitas vezes acontece isso, né? Quando a gente se afasta da casa de Deus, dos sacramentos, as consequências são tão dolorosas. Aquela privação não nos deixa inertes, imunes. Nós cristãos precisamos de Cristo, o que significa dizer que precisamos da igreja. Precisamos dos sacramentos, senão a nossa alma perece. E nós ficamos perdidos, sozinhos, no meio da completa escuridão. É exatamente o caminho que muitos trilharam. Abandonaram a igreja para seguirem para Moabe. E ali se decepcionaram a tal ponto que perderam a fé. E abandonaram Deus. Já não creem em mais nada. Foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, na Europa cristã. Todos os países que abandonaram a fé católica sucumbiram num ateísmo gigantesco. Os países em que o índice de ateísmo é menor são aqueles em que a Igreja Católica conseguiu se manter, ainda que a trancos e barrancos, até hoje. Portanto, apartar-se da verdade não nos isenta das consequências mortíferas que isso traz consigo. Então ela, Noemi, dispôs a voltar do campo de Moabe para a sua pátria com as suas 2 noras, porque tinha ouvido dizer que o Senhor havia olhado para o seu povo e lhe tinha dado alimentos. Ou seja, o pão voltou para a casa do pão. O pão voltou para Belém. Isso acontece toda vez que nós temos um momento de especial graça, de um despertamento espiritual, de um avivamento. As notícias correm, Deus voltou a operar milagres, o Senhor está falando ali, a palavra profética, há uma ação genuína de Deus naquele meio, há santidade autêntica. O pão voltou para Belém. O pão voltou para a casa do pão.
E bendito seja Deus que, se na história existem momentos de crise, de escuridão, também existem momentos de avivamento e de luz. Que é quando Deus visita uma geração e causa, de modo incontrolável, uma erupção da graça divina. Quantas pessoas, por exemplo, não voltaram para a igreja, por exemplo, nos anos em que aconteceu aquele despertamento espiritual com o padre Marcelo? Tantas pessoas que estão na igreja até hoje. Outras que vieram um pouco depois, com outros pequenos despertamentos que Deus promove quando Ele quer. De repente a notícia, chegou o pão na casa do pão, é o que move o regresso de Moabe para Belém. Orfa deixou sua sogra e partiu. Por que Orfa partiu? Porque Orfa não tinha se apegado a Noemi. Muitas coisas assim acontecem na história da igreja, né? A gente vem para Deus, mas não é todo mundo que vem com a gente. Quantas vezes numa casa, apenas uma pessoa se converte? E todo mundo permanece nas trevas. Quantas vezes são dois? Por quê? Porque quem não se apega ao Espírito Santo não vem a Cristo. Quem não se deixa instruir pela graça do Espírito Santo, permanece na mesma posição em que estava. Ruth, porém, ficou com Noemi, e essa é a boa notícia. Existem aqueles que vêm conosco. Ruth ficou com Noemi. E a coisa mais interessante é que, se até agora Noemi era a protagonista do livro, daqui para frente, a protagonista será Ruth, a moabita. Ela vai assumir o protagonismo porque, na verdade, com toda aquela história confusa, Deus estava interessado, era na vida de Ruth. Ele tinha planos para a vida de Ruth, a fim de transformá-la numa matriarca de Jesus Cristo, porque, segundo a Escritura, Nosso Senhor descende do rei Davi segundo a carne. Portanto, quando nós olhamos para os tempos e vemos desorientação, confusão, escassez, o nosso coração não deve se inquietar, porque no meio disso tudo, Deus está levantando os seus eleitos. Ele está realizando a sua obra. No tempo de apostasia generalizada, ainda há pessoas que se convertem e que se transformam elas mesmas em baluartes, em grandes testemunhas do Evangelho. Noemi disse para Ruth: olha, tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vai com ela. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo para que te deixe, me afaste de ti. Para onde fores, irei contigo. Onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Quando nós nos apegamos a Cristo, à sua igreja, ao seu povo santo, nada mais nos separa desse lugar. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, nós professamos a mesma fé, nós celebramos os mesmos sacramentos, os nossos laços espirituais são mais intensos do que todos os laços de sangue, de regionalidade,
de procedência histórica, a todo laço cultural, a todo laço do passado. Os vínculos da fé são mais intensos, são mais vivos, são mais fortes. O livro dos Provérbios diz, se não me engano, o livro dos Provérbios, que ninguém pode romper o cordão de 3 fios. O cordão de 3 fios é a fé, a esperança e a caridade. Quando a nossa alma se apega a Noemi, ao Espírito Santo, nada nos separa dele. Assim Noemi voltou dos campos de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a moabita. Regressaram a Belém quando começava a colheita de cevada. O Senhor disse aos apóstolos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Ruth volta junto com Noemi para o tempo da colheita. Depois de todo tempo de crise, vem o tempo da colheita. Deus que reúne os seus eleitos, os seus escolhidos, o seu povo fiel, aqueles que acolhem a palavra, mesmo no meio das maiores contradições. O tempo da colheita vem. E quando o tempo da colheita vem, é então que Deus suscita trabalhadores para que tomem conta da sua messe. Queridos irmãos, voltemos para Belém. Belém é a nossa casa. A nossa casa é a casa do pão, é a casa de Cristo, é a casa da Eucaristia, é a casa onde nós nos alimentamos da vida de Deus, da palavra de Deus, onde nós estamos em companhia do Espírito Santo. Se nós permanecemos em Belém, se nós regressamos a Belém, nós provaremos a grandiosidade da colheita que o Senhor tem para os nossos dias.